pulamos essa parte do artigo 5º, nós entendemos aí o que é a incidência da Lei Maria da Penha, nós vamos entrar especificamente nesse artigo 5º, já que constitui requisito da incidência da Lei Maria da Penha, nada melhor do que nós entrarmos nesses requisitos, certo? Nós vamos entrar nesses requisitos do artigo 5º e entender o porquê do primeiro requisito, a violência doméstica ou familiar contra a mulher, o porquê do segundo requisito, pelo fato de ser baseado no gênero, e os outros 3 requisitos, né? Esses últimos, alternativos ou cumulativos, vai depender do caso concreto, certo? Bom, olha que eu ia esquecendo uma parte fundamental que pode cair na sua banca, que pode cair aí na sua prova de agente penitenciário, na sua prova de policial civil, na sua prova de policial militar, PRF, certo? PF, pode cair na sua prova. Bom, o parágrafo único do artigo 5º, ele fala que as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. Então aqui eu posso ter a incidência dentro de uma relação homoafetiva. Eles independem de orientação sexual. Se é hétero, se é homossexual. Independem disso. Gravou? Passamos adiante. Nós entramos no primeiro requisito. Bom, o primeiro requisito é a violência doméstica contra a mulher. Contra a mulher. Então, se eu tenho a violência doméstica contra a mulher, vamos supor que eu tenho um crime de lesão corporal, eu tenho, então, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Só pode ser sujeito passivo do crime, só pode ser sujeito passivo, só pode ser vítima ofendida a mulher. Só pode ser sujeito passivo de um crime incidente da Lei Maria da Penha a mulher. Se é uma lei que visa a proteção da mulher, coibir, criar mecanismos para coibir, prevenir a violência doméstica ou familiar contra a mulher, então só pode ser vítima, só pode ser ofendida, sujeito passivo, a mulher. Homem não incide a Lei Maria da Penha, tá bom? Só pode ser vítima, só incide a Lei Maria da Penha quando o crime é cometido contra a mulher. Pelo fato baseado no gênero, no âmbito da unidade doméstica ou no âmbito da família ou em uma relação íntima de afeto contra a mulher. Gravou? Agora, o sujeito ativo, o agente, quem comete o crime, pode ser o homem, o marido que agride a esposa, o ex-namorado que ameaça a ex-namorada, ou a mulher, porque independe de orientação sexual. Então, nesse caso, eu posso ter aqui um sujeito ativo, uma mulher que coabita, que é companheira, que é casada com outra mulher, eles têm uma relação homoafetiva. E aí ela agride, ela ameaça, ela violenta sexualmente a companheira a outra mulher. Nesse caso, conforme o parágrafo 1 do artigo 5º, como não há orientação sexual, nesses casos, a mulher pode ser sujeito ativo. Bom, a mãe que agride a filha, olha para vocês verem, em determinados casos, quando a vulnerabilidade não é relativa, quando prova a vulnerabilidade da filha, ou quando a filha agride a mãe, ou idosa, senhora, mulher e mulher. Nesses casos, existe a previsão legal de que, independente de orientação sexual,
independente do sexo. Então aqui a mulher pode cometer um crime de lesão corporal, ameaça, e aí há a incidência da Lei Maria da Penha, tanto quanto obrigatoriamente ela é vítima. Então o homem ou a mulher comete o crime, mas somente a mulher é vítima. Somente a mulher é ofendida. Somente a mulher é sujeito passivo. Conseguiu entender? Bom, passamos e entramos aí na decisão do STJ. Vamos ver qual que é. Nessa mesma linha, entende a jurisprudência do STJ que o sujeito ativo do crime pode ser tanto o homem como a mulher, desde que esteja presente o estado de vulnerabilidade, caracterizado pela relação de poder e submissão. Nós vamos passar isso aí quando eu falar de vulnerabilidade aqui, relativa e absoluta, eu explico melhor. Bom, então, eu tenho o sujeito ativo, homem ou mulher, e o sujeito passivo, mulher. Violência doméstica familiar contra a mulher. Então, só a mulher pode ser sujeito passivo, só a mulher pode ser vítima do crime. Para que eu entre no segundo requisito, para ficar comprovada a vulnerabilidade, para ser baseada no gênero, para ser baseada no fato dela ser mulher, então ela é vulnerável, está comprovada a hipossuficiência. A mulher, nesse caso, é hipossuficiente na relação. Entre um caso de uma agressão com o homem com mulher, é lógico que a mulher é parte mais vulnerável na relação. Então nós chamamos que essa vulnerabilidade é absoluta, ela é presumida. Eu não preciso provar que o homem, nesse caso, ele sobrepõe a mulher no quesito força física e etc. Não só força física, mas também diversos outros fatores. Em discriminação, em objetivação da mulher, tratar a mulher como um objeto. Mas nesse caso o homem aqui, ele agride a esposa. Quem é a parte hipossuficiente? Quem é a parte vulnerável na relação? É lógico que é a mulher. Eu não estou dizendo aqui que a mulher é sexo frágil, tá bom? Eu não estou, o professor Rafael não está falando, mulher é sexo frágil. Mulher, muito pelo contrário. Nós sabemos que é muito pelo contrário. Mas para a lei, nesse caso a mulher ela é vulnerável nessa relação. Então, como ela é vulnerável, essa vulnerabilidade ela é absoluta em casos de homem contra mulher. Ela é absoluta, não precisa provar. Tá? Quando o caso é contra mulher, agredindo mulher no âmbito familiar, no âmbito da unidade doméstica, ou em uma relação íntima de afeto, eu tenho a vulnerabilidade relativa. O que isso quer dizer? Ela tem que ser provada. Quando eu tenho mulher contra mulher, a lei não visa proteger a mulher pelo fato de ser vulnerável. Então eu tenho duas pessoas possivelmente vulneráveis em uma relação. Tenho duas pessoas possivelmente vulneráveis em uma relação. Determinando o caso concreto é que vai me dizer se nesse caso, como disse a entendimento jurisprudencial, a relação de poder, de submissão nessa vulnerabilidade. Bom, a patroa que agride a empregada, a relação de poder ou de submissão, é lógico que existe. É lógico que existe. Então, nesse caso, né, quando há o fato relacionado guardado pelo fato de ser mulher, etc., nesse caso, incide a Lei Maria da Penha. Vai depender do caso concreto. Irmã contra irmã. A relação de poder e submissão, irmã contra irmã, o pé pesa na balança. Não tem relação de poder e submissão. Então, nesse caso, não há incidência da Lei Maria da Penha. Diz aqui que o homem, desde que esteja presente o estado de necessidade, de vulnerabilidade, caracterizado por uma relação de poder e submissão. Então, para eu provar a vulnerabilidade de mulher com mulher, precisa haver poder ou submissão. Bom,
Relação homoafetiva, mulher com mulher. Há uma relação de poder. Uma mulher, ela tem mais poder, ela é mais submissiva, ela tem mais submissão à outra. Ela tem mais poder que a outra. Isso fica comprovado. Então, nesse caso, há a incidência da Lei Maria da Penha. O que eu quero que vocês entendam é que quando há mulher contra mulher, a vulnerabilidade ela é relativa, ela tem que ser provada. Quando é o caso de homem contra mulher, essa vulnerabilidade ela é absoluta, ela é presumida, ela não precisa ser provada. Ela existe por si só, presumidamente. Tá? Conseguiu entender? Bom, segundo requisito também pelo fato de discriminação, menosprezo da mulher. A mulher como um objeto, tratar a mulher como um objeto. Então, esse segundo requisito eu tenho violência doméstica ou familiar contra a mulher e deve ser baseada no gênero, deve ser baseado no fato da mulher ser parte mais vulnerável, baseado na hipossuficiência, baseado na discriminação, baseado no tratamento da mulher como um objeto. Uma pergunta boa para vocês. Interessante, todo mundo fala. Quando nós, homens, sofremos a violência doméstica? Quando a namorada fala, Rafael, você não vai hoje pro futebol com seus amigos. Ah, se você for, você vai ver quando você chegar na sua casa. Eu estou sofrendo uma ameaça, gente. Eu estou sofrendo uma ameaça. Vocês concordam comigo? Brincadeiras à parte? Bom, então, quando você chegar aqui em casa, você vai levar uma surra. Ela está prometendo que vai fazer uma lesão corporal contra mim. Ela está me ameaçando a minha integridade física. E aí? Bom, nesse caso, eu sofro violência doméstica ou familiar. Eu tenho uma relação íntima de afeto. Eu sofro. O homem sofre a violência doméstica e familiar ou familiar. Mas incide na Lei Maria da Penha? Bom, Maria da Penha, para incidir, eu preciso desses dois requisitos, mais um desses. Violência doméstica ou familiar contra a mulher. Eu sou homem. A lei não prevê violência doméstica ou familiar contra a mulher ou o homem. É violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então, apesar de sofrer uma violência doméstica ou familiar, a Lei Maria da Penha não incide nos casos em que o homem for a vítima, for o ofendido, porque ela protege a mulher, ela garante a mulher. A mulher é a parte hipossuficiente, a mulher é a parte vulnerável. Certo? Aí todo mundo fala, mas e quando o homem sofre a agressão da mulher? Porque existem inúmeros casos. Aí muitas pessoas, incide, entra na Lei Maria da Penha. Não incide a Lei Maria da Penha. É lesão corporal, artigo 9º. Artigo 129, parágrafo 9º do CP. Não incidirá a Lei Maria da Penha. Vamos ver o que fala o artigo 129, parágrafo 9º. Lesão corporal. Artigo 129, caput. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Lesão corporal. Parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação de hospitalidade, pena detenção de 3 meses a 3 anos. Incide o artigo 129, parágrafo 9º. O homem, ele sofre a violência doméstica ou familiar. Mas como não é mulher, a Lei Maria da Penha não ampara o homem. A Lei Maria da Penha não incide nesses casos, vai incidir o Código Penal, com o artigo 129, parágrafo 9º. Violência doméstica ou familiar, Lei Maria da Penha versus Código Penal. Qualificadora, lesão corporal contra homem, violência doméstica. Aumento da pena do parágrafo 9º do artigo 129. Bom, nesse caso está falando, aumento da pena do parágrafo 9º do artigo 129, não incide a Lei Maria da Penha. Ele sofre a violência doméstica, mas não incide a Lei Maria da Penha. Ficou claro? Artigo 6º.
A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma forma de violação dos direitos humanos. Lembrou daquela primeira pergunta que eu fiz quando eu comecei a ler o artigo 1º? Aquele tanto de convenção para coibir, erradicar a violência contra a mulher. Vocês acharam que os direitos humanos ia ficar fora disso? Então, se a banca pergunta para você se a violência doméstica ou familiar constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, constitui, tá? Constitui. Um crime de lesão corporal cometido dentro de uma unidade doméstica contra uma mulher, porque ela é a parte mais vulnerável da relação. Violação dos direitos humanos. A banca te pergunta isso. A banca te pergunta isso, tá? Ela faz... hoje em dia, os concursos, as bancas estão sendo muito multidisciplinares. Ela quer pegar uma questão de legislação extravagante e juntar com uma legislação de direito humano, direito internacional. Ela quer fazer isso, ela quer somar as duas. Ela quer ver se você realmente estudou, se você tem conhecimento da matéria. Ela vai trazer isso no mesmo enunciado, se ela puder. Elas estão amando fazer isso, é a multidisciplinaridade dentro dos concursos públicos. Se eu tenho 20 matérias dentro de um edital, de legislações extravagantes, etc., o porquê que... E uma prova de 50 questões, o porquê que eu não posso unir ali matérias dentro de um enunciado para trabalhar a mente do concursante? Para poder realmente seletivar quem estudou. Então a banca traz isso. E você sabe que um crime com incidência da Lei Maria da Penha, uma violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é uma violação aos direitos humanos. Beleza? Passamos então para o artigo 7º, onde ele vai tratar das formas de violência. Não é crime. A Lei Maria da Penha não traz crime. Ela vai trazer formas de violência, vai trazer condutas. Condutas que tipificam crimes. Por exemplo, a lesão corporal, uma forma de violência física. Uma ameaça, uma forma de violência psicológica. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Por isso eu trouxe aqui o destaque em vermelho, entre outras. A banca ela quer saber se são só essas formas: violência sexual, violência moral ou patrimonial, violência psicológica, violência física. Não são só essas. A lei traz entre outras. Então, havendo necessidade, o Estado pode determinar, legislar novamente e colocar outro tipo de violência contra a mulher aqui. Quero que gravem, não são só essas formas que eu vou passar para vocês. Entre outras. Existem outras formas de violência. Existem outras possibilidades de formas de violência. Tá bom? É um rol exemplificativo. É um rol exemplificativo. Violência física encaixa lesão corporal, homicídio. É um rol exemplificativo de condutas. A lei não trata como crimes, e sim como condutas capazes de tipificar crimes. A violência física é a primeira forma de violência doméstica ou familiar contra a mulher. É aquela violência entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou a saúde corporal. Então, eu tenho uma conduta entendida como qualquer uma que ofenda a integridade ou saúde física corporal. E aí entra lesão corporal, homicídio, vias de fato. Entra isso aí. Entra esses crimes previstos no Código Penal, mas com incidência da Lei Maria da Penha. Tá? Depois nós vemos aqui para a violência psicológica. É muito grande, é muito abrangente. Entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise desagradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Até crença. Nós vamos tratar de religião aqui. O marido que chega em casa
que chega em casa e a mulher é praticante de determinada religião e ele começa a humilhá-la pelo fato dela estar praticando aquela religião, a sua crença, ele comete uma violência psicológica contra a mulher. E aí dentro do Código Penal tem um crime para tipificar essa conduta. Mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Qualquer outro meio que lhe cause saúde psicológica e autodeterminação, entre outras. Redação dada pela Lei 3.772 de 2018. Então, estou trazendo para vocês uma aula atualizada. Modificou aqui, acrescentou. Violação de sua intimidade, por exemplo, é uma que aumentou aí dentro das violações psicológicas, certo? Violência psicológica contra a mulher. Violência sexual. Então, nós já vimos violência física, violência psicológica. Vamos entrar agora em violência sexual. É aquela entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada. O fato da mulher ser obrigada a presenciar uma relação sexual não desejada constitui violência sexual contra ela. Mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força que a induz a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio. Imagine, gente, você tá doidinho para casar com aquela namorada, é mesmo, você tá louco para casar com aquela namorada, mas ela não quer, ela quer passar no concurso primeiro. Ela joga dura, ela quer passar no concurso primeiro, ela passa a madrugada estudando pro IAJ, ela não tá afim de ir pra lanchonete, comer um sanduíche, barzinho, pra festa, não. Só depois que ela passar no concurso, tá? E aí o cara não entende isso, ele acha que a mulher, ela é uma mera dona de casa, ela não precisa disso. E aí ele faz o quê? Ele a força a casar. Olha, entenda a cabeça desse homem, gente. Entenda a cabeça desse homem. Vocês homens que estão me assistindo, você entende a cabeça do homem que está desesperado para casar? Esse homem, ele comete uma violência doméstica contra a mulher. Pelo fato de forçar ao matrimônio, forçar a gravidez, o aborto. Forçar o aborto é uma violência sexual contra a mulher. Ou a prostituição. Nós vemos muito isso aqui. Em relações infantis contra adolescentes, sendo obrigadas a cometer, obrigadas a se prostituir para sustento próprio da família, principalmente em lugares bem inóspitos e pobres. Inóspitos não, eu coloquei isso aqui, mas pensando melhor, inóspitos não. Toda cidade, qualquer cidade, grande ou pequena, nós temos a incidência desse tipo de crime. Isso é uma violência sexual. No caso, forçou a prostituição de uma garota, de uma mulher, nós temos uma violência sexual, uma violência doméstica ou familiar sexual cometida contra uma mulher, baseada no gênero, pelo fato dela ser vulnerável. No âmbito da unidade doméstica, no âmbito familiar, a relação íntima de afeto vai depender do caso concreto. Se for o pai, no âmbito familiar. Se for um tio, no âmbito familiar. Se for ali alguém que ela tenha relação de poder ou submissão, provou a vulnerabilidade contra, no caso de mulher, né? Vulnerabilidade relativa, ela deve ser provada. No caso de homem, vulnerabilidade absoluta, ela é presumida, ela existe por si só. Então, eu tenho aqui a incidência de uma violência sexual doméstica familiar cometida contra a mulher. Uma violência doméstica familiar cometida contra a mulher na sua forma de violência sexual. Mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais ou reprodutivos. Amplo, não é?
E é necessário uma lei ampla, uma lei dura, enrijecida, para tratar e erradicar esses crimes. A sociedade, ela deve se portar de maneira diferente, uma vez que é da sociedade, da família e do poder público. Violência patrimonial. Violência patrimonial, aquela entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. O namorado que quebra o celular da namorada, ele está cometendo uma violência doméstica ou familiar, está cometendo um crime de dano incidente na Lei Maria da Penha. Pense bem. Veja o tanto que é abrangente. E por último, mas não só esses, porque existem outros, podem criar outros. Violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação, injúria. Bom, eu cometi calúnia contra a namorada, a esposa, difamação, injúria. O ex-namorado que comete difamação, injúria. Olha, vou trazer um caso de hoje. De hoje. O caso lá em São Paulo, do ex-marido que estava pregando nos postes, né, um cartaz com o nome e foto da ex-namorada, tratando-a como garota de programa. Tava lá no cartazinho, fulana e o nome. Tal, Maria, tal. A foto dela. Garota de programa, faz isso, faz aquilo. E o número particular da mulher. Esse ex-namorado vai responder por um desses crimes. Incidente da Lei Maria da Penha. Como a Lei Maria da Penha é uma matéria multidisciplinar, uma lei multidisciplinar, obrigada a reparar esse dano causado por ela. Bom, nós vamos começar a responder as questões. Eu trouxe algumas questões para a gente finalizar esse artigo 1º, o artigo 7º. Eu espero que tenha ficado claro essa parte geral aí da Lei Maria da Penha, o artigo 1º, o artigo 7º. Esses requisitos, isso aqui é fundamental você ter anotado no seu caderno. Primeiro requisito, repitam comigo aí, vai anotando. Se não anotou, agora você anota. Primeiro requisito, eu tenho que ter uma violência doméstica ou familiar contra a mulher. Segundo requisito, essa ação, essa omissão, essa violência doméstica deve ser baseada no gênero, pelo fato da mulher ser a parte obsuficiente, pelo fato da mulher ser a parte vulnerável. Se for mulher contra mulher, é uma vulnerabilidade relativa, ela tem que ser provada. Aquela vítima que sofreu a violência doméstica tem que provar que ela era a parte vulnerável. Se for homem contra mulher, essa vulnerabilidade é absoluta, ela é presumida, ela existe por si só, ela não precisa ser provada. A mulher, de fato, é a parte vulnerável nessa relação. Tendo esses dois requisitos, eu preciso de mais um desses terceiros aqui. A violência doméstica ou familiar contra a mulher foi baseada no gênero, mais âmbito da unidade doméstica. Ou a violência doméstica ou familiar contra a mulher, baseada no gênero, no âmbito da família. Ou a violência doméstica ou familiar contra a mulher, baseada no gênero, na relação de afeto. Esses dois, mais um desses, são obrigatórios, são cumulativos, não são alternativos. Alternativos são esses três. Os dois, mais um desses, são cumulativos, tá? Entenderam isso aí? Ficou claro? Podemos começar a resolver a questão? Eu vou mostrar para vocês como que a banca cobra isso na prática. Primeira questão da UEG em 2013, Polícia Civil do Estado de Goiás, escrivão de Polícia Civil. A Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha, dispõe que
será assegurado somente às mulheres e homens, independentes de raça, classe ou etnia, nível educacional, idade e religião, gozar dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Bom, a Lei Maria da Penha é assegurada a homens? Não é assegurada a homem, gente. É só a mulher. Ela protege a mulher. O primeiro requisito aqui, violência doméstica familiar contra a mulher. A finalidade, olha aí que você anotou no seu caderno, artigo 4º, proteção da mulher. Alternativa B, devem ser criados mecanismos para coibir e prevenir violência doméstica praticada contra homens e mulheres. Tira o homem, tá errado. Colocou homem aí, tá errado. A lei é especificamente para proteger, para coibir, criar mecanismos para coibir e prevenir violência doméstica praticada contra mulher e não contra homem. C. Não são formas de violência doméstica a violência física, a psicológica, a sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Não são formas? Nós vimos elas aqui agora. Está lá no artigo 7º. São formas de violência doméstica ou familiar contra a mulher, a violência física, a psicológica, a sexual, a violência patrimonial e a violência moral, entre outras. Então, a D, a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações. A D está completamente certa. Beleza? FUNCAB 2016, está meio grande, pessoal, aqui, mas eu vou deixar as questões no seu material, tá? Se não estiver conseguindo fazer a leitura de forma correta, pega o seu PDF que ela vai estar lá. Aqui no IAJ, o nosso compromisso é com sua aprovação. O nosso compromisso é que com você entenda a matéria, que você termine a videoaula com o material na mão e com o material que você está fazendo que está no caderno. Acompanhe o nosso material. Tenha o material em mãos que nós disponibilizamos para você. Nós dedicamos o nosso tempo para a preparação das aulas e preparação do material, pensando no modo mais fácil, mais pedagógico, com que você compreenda as matérias. Beleza? Então, FUNCAB 2016, Delegado de Polícia Civil do Pará. Adamastor, olha, tá colocando um caso concreto. Adamastor, em ação baseada no gênero. Então eu tenho o quê? O segundo requisito. A ação foi baseada no gênero. Você está vendo que a banca ela traz esses requisitos para sua prova? Em ação baseada no gênero, praticou vias de fato contra sua sogra, contra sua sogra Carmelita, foi mulher. Então eu tenho o primeiro requisito, eu tenho o primeiro e o segundo requisito. Violência doméstica ou familiar contra a mulher, contra a sogra Carmelita, baseada no gênero, pelo fato dela ser vulnerável. Com quem coabitava, coabitar ou não coabitar, existe uma relação íntima de afeto, uma relação familiar, dependente de coabitação. Razão pela qual foram deferidas pelo juiz competente medidas protetivas que obrigaram o agressor a afastar-se do lar e a manter certa distância em relação ao ofendido. Então, Adamastor, um homem, praticou vias de fato contra sua sogra, mulher. A vulnerabilidade é isso mesmo, absoluta. Ela é presumida. Eu tenho uma violência contra a mulher? Primeiro requisito, cumprido. Baseada no gênero, pelo fato dela ser vulnerável? Segundo requisito, tem os dois, tá? É no âmbito familiar? É uma relação íntima de afeto? É na unidade doméstica? Nós temos aqui um genro contra a sogra. É no âmbito familiar ou na unidade doméstica. Ou uma relação íntima de afeto. Então eu tenho o primeiro, o segundo e os terceiros requisitos. Eu tenho aqui a incidência da Lei Maria da Penha. Adamastor, no entanto, manifestou sua irresignação judicialmente, pleiteando a revogação das medidas com esteio no seguinte argumento. Primeiro argumento do Adamastor. A lei número 11.340 não se aplica às relações de parentesco por afinidade. E a relação íntima de afeto fica por onde? Errado. Existe aqui a relação íntima de afeto. Aplica sim
relações de parentesco por afinidade. Igualmente, o diploma não teria incidência sobre as contravenções penais por força do seu artigo 41. Via de fato, contravenção penal não interessa a violência física contra a mulher. As vias de fato, então, é um crime que se encaixa numa forma de violência doméstica contra a mulher. Incide, sim, são contravenções penais. A lei número 11.340 seria inconstitucional por criar situação de desigualdade entre os gêneros masculino e feminino. Acabou isso aí, gente. Não é inconstitucional, não. Ela está em vigor há muito tempo. Recentemente, em 2016, ela completou. Recentemente não, né? 3 anos atrás, ela completou 10 anos. Em 2018 nós tivemos alterações e vamos continuar tendo alterações. Certo? Ela está em vigor há mais de 10 anos e é completamente constitucional. Já a STF já debateu sobre isso e declarou constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Você não tem conversa. Não tem meio termo. Assim, com esteio na jurisprudência dominante nos tribunais superiores, a irresignação de Adamastor não merece prosperar. Merece prosperar com esteio no terceiro argumento, então. Essas medidas protetivas deferidas pelo juiz, elas vão ser retiradas no presente caso porque a Lei Maria da Penha é inconstitucional? É isso? Eu acabei de falar para vocês, o STF já declarou a constitucionalidade da lei. Ela é completamente constitucional, tanto é que está em vigor há mais de 10 anos. Então a letra B, risca, elimina. Merece prosperar apenas com esteio nos 2 primeiros argumentos. Então, não se aplica as relações de parentesco por afinidade. Que absurdo. Está aí no artigo 2º, inciso 2º do parágrafo 5º. Âmbito familiar ou relação íntima de afeto. Inciso 3º. E igualmente o diploma não teria incidência sobre as contravenções penais. Tem sim. Via de fato é uma contravenção penal, mas é uma forma de violência física contra a mulher. Então entra, tem incidência. Errado, elimina. Não merece prosperar com esteio no primeiro argumento, só no fato da afinidade. Nós já eliminamos. Merece prosperar com esteio no segundo argumento. Quando você elimina o C, você não precisa nem ficar lendo e quebrando cabeça com D e com E. Se você já eliminou os 2 primeiros argumentos, o D e o E também vai embora. A A não merece prosperar. Ela não é inconstitucional. Aplica-se as relações de afinidade, de parentesco por afinidade e entra também nas relações de crimes de contravenções penais. Tá? Fácil de matar essa daí. Com a lida no enunciado e a lida na letra A, a gente terminava, matava a questão e ia só para B, C, D e E eliminar para ter a certeza de garantir esse ponto para passar para delegado civil. Para delegado de polícia civil. Garantir esse ponto para passar para o delegado. Sem dificuldade. IBAR de 2017, PC, escrivão de Polícia Civil do Acre, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo, portanto, a competência do juiz especializado na matéria, qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral patrimonial, quando baseada no sexo, salvo nas relações homoafetivas. Gente, artigo 5º, parágrafo único, independente de orientação sexual. Então a letra A se risca. Baseada no gênero, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação da orientação sexual. Eu acho que é essa. Vamos confirmar? Ocorra no âmbito da família, como por exemplo o caso em que o filho agride o pai. Filho agride o pai, homem, vítima da violência doméstica. Ele tem o primeiro requisito, ele é mulher? Não. A Lei Maria da Penha visa a proteção da mulher. Então, pai, homem, vítima da violência doméstica, não tem incidência da Lei Maria da Penha. Elimina a letra C. A ocorrência se dê no âmbito da unidade doméstica envolvendo qualquer familiar, independente do sexo da vítima. Independente do sexo da vítima, gente. Sujeito passivo, vítima,
para incidência da Lei Maria da Penha tem que ser isso mesmo, mulher. Baseada no gênero, salvo nas relações homoafetivas. Copiou aqui, tá? Então, a A e a E você elimina. Confirmamos a letra B. Está praticamente a letra fria da lei. Em qualquer relação baseada no gênero, requisito segundo, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com o ofendido, independentemente de cooptação ou orientação sexual. Praticamente a cópia do inciso 3º do artigo 5º, certo?